Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 21, Fim do Primeiro Reinado. Sempre que a gente olha para essa frase, Deus, Cristo e Caridade, nós temos que entender que o Brasil, como coração do mundo, sim, nós acolhemos a todos, somos pessoas que guardamos pouco ódio, pouco rancor em relação a outros países, mas ainda temos muito que trabalhar em nós mesmos para chegarmos à pátria do Evangelho. Somos naturalmente caridosos, mas também temos um lado egoísta, um pouco complicado, que tem que ser trabalhado. Mas apesar desse egoísmo, nós já conseguimos fazer a caridade. E então devemos começar a entender e pensar, raciocinar de uma forma diferenciada para começarmos a reedificar a nossa vida, a nossa existência, na busca pelo aprimoramento dos nossos sentimentos. Estamos sob as bênçãos do Cruzeiro. Estamos sob a proteção de Ismael. Estamos, logicamente, sob a proteção de Jesus e de Deus. Mas nós temos que aprendermos a sermos seguidores de Jesus. Aqueles que se esforçam para colocar em prática os seus ensinamentos. Não é simples, é claro. Porque se fosse simples, já estaríamos sendo santos. Mas são etapas que precisamos passar, que precisamos vencer para aprendermos a construir um novo ideal, um novo sentimento, um novo Brasil. Aprendamos assim a amarmos-nos mutuamente uns aos outros e amarmos também esse nosso país abençoado e querido. Fim do primeiro reinado. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. Mas esse amor à liberdade tão profundo pode também se tornar um pouco de egoísmo. Por isso nós temos que vigiar bem nossos sentimentos. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram os sentimentos de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob o solo, sob a luz do Cruzeiro. Aí, neste solo que está sempre sob a luz do Cruzeiro, a constelação do Cruzeiro do Sul, então nós precisamos ter mais responsabilidade pela forma com que agimos na vida, por como interagimos uns com os outros. É importante olharmos melhor para nós e identificarmos onde estamos sendo egoístas e onde estamos sendo solidários para corrigir o egoísmo e expandir a solidariedade. E olha que nós somos chamados a viver sob a luz do Cruzeiro. Estar aqui é um convite. Hoje é uma indicação. Desde que se esboçaram os primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo da independência e, ainda hoje, todas as ações revolucionárias que se verificaram no país, lamentavelmente, embora trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial. Então teve várias revoluções aqui no Brasil, são muitas e muitas, cada hora surgia uma diferente. E as autoridades não tinham muito tato para lidar com elas, não. Normalmente foram na bala. E às vezes, como a de Canudo, estavam todos errados. Porque tinham que estar ali em Canudo, eles deveriam procurar olhar como Canudo estava desenvolvendo e procurar, então, e aí não foi nesse período, foi bem mais recente, e ver o que precisava fazer para atender os anseios de Canudo. Faltou serviço de inteligência, faltou serviço de informação, baseado num conjunto de fofocas e intrigas, tomaram atitudes que pesam no karma do país, pesa na parte sistêmica da nação. A atitude de Dom Pedro I, ordenando a dissolução da Constituinte em 1823, tivera funda repercussão no espírito geral. Então o Brasil faz a sua independência técnica em 7 de setembro de 1822, mas ela já tinha começado em 1821 e foi definitivamente se estabelecer em 1825. Mas a gente vai ver que, em capítulos anteriores, Ismael fala que quando Portugal, a corte portuguesa, vem para o Brasil, começa a se encaminhar pela espiritualidade superior o processo de independência mais pacífico possível. O imperador, apesar das suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade
em se tratando da psicologia política. Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso, incansável, insaciável, muitas vezes não lhe reconhecem o espírito empreendedor na direção das coisas públicas, inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal com as suas valorosas iniciativas. É sempre tendenciosa, quando as pessoas vão fazer um estudo da história, olhar por um ângulo, aquele que a pessoa acha que é o melhor, aquele que a pessoa acha que é o que ela deve olhar. Então, olha para Dom Pedro como aquela pessoa amante vulgar, conforme ele fala assim, paixões tumultuárias, a busca daqui e dali, daqueles prazeres momentâneos, como a gente vai ver mais à frente, não era diferente dos homens da sua época. Mas ele tinha que observar, os historiadores deveriam observar, que ele era uma pessoa de grande empreendedorismo, de grande acuidade para perceber as necessidades da nação e fazer o trabalho para promover o país passo a passo para as grandes conquistas que precisavam. Conforme a gente vai ver aqui, logicamente que o livro dá um cunho espiritualizante em toda a história. Não é para nós avaliarmos os bastidores, conforme alguns momentos nós avaliamos, porque era importante ali. É necessário a gente começar, então, a olhar para cima, olhar para outros aspectos de Dom Pedro, olhar para outros aspectos da corte que se estabelece no Brasil, com todos os problemas que existem em todas as cortes, em todas as repúblicas, em todas as nações. Sempre vai ter os probleminhas que tem aqui, e ele tinha aquela acuidade da psicologia do momento político que ele estava vivendo. Interessante que ele vem impulsionar, pelo seu empreendedorismo, várias conquistas para o porvir do Brasil. E para concluir seu trabalho, depois ele reencarna, 54 anos depois, e com a personalidade de Getúlio Vargas, intitulado o Pai dos Pobres, sendo considerado um dos melhores presidentes do Brasil até hoje. Então, são 3 nomes que ficam gravados no coração da massa popular como aqueles que fizeram grandes trabalhos pelo Brasil. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quanto ao seu lado tinha uma nobre mulher, cujas renúncias e dedicação se elevaram ao heroísmo supremo. Então, ele, estando do lado da princesa Leopoldina, uma pessoa ímpar, cheia de ideais, uma pessoa muito idealista, muito culta, muito competente, tinha a vontade de que ele acompanhasse as suas ideias para criar realmente um reino respeitável aqui na América do Sul, mas ele não conseguia acompanhar todo o seu raciocínio. Apesar de ser um grande empreendedor, de ser um grande idealizador de um Brasil melhor, mas se ele tivesse ouvido mais a sua esposa, tido uma vida mais concentrada, ele teria conseguido mais. Aquilo que ele não fez naquela como Dom Pedro I, depois como Getúlio Vargas, ele consegue fazer. Mas certamente se ele tivesse ouvido Princesa Leopoldina, Dona Leopoldina, ele teria construído uma base bem mais forte para o futuro. E a gente tem que entender, gente, que casamento, se a gente for ver Paulo falando sobre o casamento, pessoas que estão na liderança de um país, na liderança de uma empresa, da própria família, se você quer realmente liderar, o casal tem que ser casal. Nada de ficar dando seus pulos por fora de casa, porque isso traz complicações sérias para o entrelaçamento energético da família. Mas, nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando-lhe no íntimo um estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível, as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi assim que muitos decretos saíram de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Portanto, ele tinha aqueles momentos que ele ia para um momento de reflexão, para aqueles momentos de buscar uma inspiração superior, e os missionários do bem que o cercavam, Ismael, a equipe de Ismael, vários missionários criavam aquela barreira magnética para dar inspiração a ele, para que o trabalho pudesse ser realizado. E lembra que as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Ou seja,
todos os momentos da sua vida que ele ia para a reflexão, para a meditação, para parar para pensar em algo que deveria ser feito, ele começa então a captar aqueles pensamentos superiores, aquelas ideias superiores e colocar em prática os seus objetivos em prol de uma pátria livre, de uma pátria mais sedimentada, mais coesa. É importante nós entendermos essa parte, que ele se tornava perceptivo aos impulsos, às intuições, às inspirações dos mensageiros do bem. Como dizíamos, a sua resolução extrema de dissolver a Assembleia e exilar os Andradas cavara um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas se multiplicavam assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de Dom Pedro, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. As pessoas começavam a protestar, sem parar para refletir no profundo significado psicológico dos seus atos, das suas atitudes, dos seus decretos, e começavam a fazer críticas e criar tumultos, criar burburinhos, que é sempre negativo. Então é importante que antes de tomarmos atitudes de ataque, de criar burburinhos ou até mesmo revoltas, que procuremos pelo menos meditar sobre aqueles aspectos da lei que está sendo feita, do decreto que está sendo tomado, para ver o bem-estar de todos que está sendo prevalecido. A província de Pernambuco, onde se plantaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia sob a influência de Maurício de Nassau, alimentava mais que nunca o sentimento da independência e de autonomia. Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento, e foi justamente aí as deliberações de Dom Pedro feriram mais fundo. Bom, a partir do momento que eles começam a tomar determinadas atitudes hostis contra o reino, contra o império, logicamente que o príncipe vai procurar tomar umas atitudes que espeta-lhes um pouco. E se já tem a revolta com as atitudes, normalmente as pessoas tomam de espetar para mostrar quem tem mais força, acaba criando mais revolta, mais tumulto. São ações humanas que por muito tempo ainda vai perdurar. As pessoas, para impor a sua autoridade, e se ele tem um desafeto, ele toma atitudes contrárias àquilo que o desafeto quer, provocam e vão medir força. Isso é o que a maioria faz e provavelmente por muitos anos será assim. Até que tomemos consciência de que devemos ser sempre mediadores. Devemos ser sempre aqueles que procuram mediar e construir bases para o nosso crescimento. A 24 de julho de 1824, estalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte, a proclamar as generosas ideias republicanas. Paz de Andrade coloca-se à frente da ação revolucionária com o fim de agir contrariamente ao imperador, a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas de Brasil e Portugal, reintegrando o primeiro na vida colonial. E aí, como eles já estavam de olho nas condições de Dom Pedro, como que ele estava vivendo, as ações que ele tomava, e por ele ser português, embora ele tenha feito a independência, as pessoas sempre ficavam desconfiadas que ele queria unir Brasil e Portugal novamente. E que não queriam jamais que o Brasil voltasse a ser colônia. Mesmo que inicialmente o acordo fosse bom para o Brasil, em algum momento eles poderiam mudar de figura, mudar os aspectos da situação. E aí eles começam a tomar atitudes e ações que fossem criar as famosas intrigas, as famosas discórdias contra o príncipe, contra o império. E sempre tem consequências. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Cochrane e Lime Silva são enviados com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. E aí vem a questão da guerra, né? Na guerra tem a parte política, a parte diplomática e a parte militar. E esse
futuro Marquês de Recife, que ele não cita aqui o nome, ele começa a tomar as ações da diplomacia, de ir para a conversa com os lavradores, para ir para a conversa com as bases, e recebe muito bem as tropas que foram enviadas. Os insurgentes vão pagar o pato. Então, são muito delicadas essas ações. Uma guerra tem complicações bem delicadas, bem complexas, e às vezes são intermináveis, ou o mais forte acaba perdendo por causa de determinadas nuances no meio do caminho. Temos que ter muito cuidado a ir para um fronte, para ir para um confronto com autoridades. Os republicanos são vencidos e presos. Paz de Andrade refugia-se no navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império. Mas João Ratcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Executados militarmente, são eles o doloroso escarmento para os companheiros. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito sob a direção de Ismael, cuja misericórdia levantava as energias da pátria brasileira. Então, todos esses espíritos que lutavam por um ideal que estava dentro do script da espiritualidade superior, desencarnavam e iam integrar a equipe espiritual de Ismael, e logicamente que se eles deram a vida por uma causa, eles tinham um poder de radiação mental muito grande por aquela causa. Por isso os perigos das execuções nesses momentos políticos tensos. E a partir desse momento, ambos passam a integrar, já tinham um campo de ideias bem sedimentadas em si, para irradiar para os seus companheiros que estavam encarnados. E interessante que Ismael está sempre procurando pensar ali os valores e as possibilidades de conquistar, de trabalhar para o bem daquilo que se precisa fazer. Não terminaram com o desaparecimento da Confederação do Equador as agitações intestinas. Os renóis espalhados por todos os recantos do país esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial, em benefício dos seus interesses econômicos. Então, os renós, aqueles portugueses que estavam pelo Brasil, ficavam ali esperando o momento de dar um golpe e estabelecer a união das duas pátrias, porque eles levariam interesses econômicos, eles levariam vantagens econômicas. Sempre o din-din falando mais alto e não o sentimento. Os brasileiros, todavia, entravam em luta com os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva durante vários anos. Então, à medida que os portugueses começavam a afrontar e a defender as ideias que o Brasil tinha que ser a colônia de novo e voltar àquela unificação antiga, os brasileiros que não estavam nada agradando dessas ideias iam para o confronto e às vezes até para a parte radical, para a luta mesmo de vida ou morte. Mas o certo é que tinha vários pequenos conflitos que não ganharam grande dimensão, mas trouxeram problemas que na parte sistêmica do país vai trazer problemas dentro do nosso processo kármico do futuro. Nós temos que reconhecer onde erramos. A partir do momento que reconhecermos onde erramos, a gente vai, então, retrabalhar os nossos sentimentos. Por isso, muitas das vezes, a gente fala assim, se tivessem feito desse jeito, é uma forma da gente mostrar, e certamente a espiritualidade está nos mostrando, que nós temos que ser mediadores, temos que procurar equilibrar as ações e as situações de cada um, e para que não repitamos os mesmos erros grotescos e de negacionistas que não vai funcionar de jeito nenhum diante de um processo kármico, que as pessoas hoje preferem falar que é sistêmico. Você cria uma ação que todos têm que trabalhar para desfazer aquela ação que você criou numa época no passado, desde que ela tenha sido uma ação coletiva. Por isso os perigos das ações coletivas que a gente deve procurar entender. O mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita, levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI em 1821, por inspiração de Dona Carlota Joaquina. Portugal, Dona Carlota Joaquina, então, rainha de Portugal, Dom João VI era seu filho que reinava, mas ela ainda tinha certa influência, e acha, por que não pegar mais aquele pedaço? Nós somos mais fortes. E vão e pegam. Depois, a espiritualidade superior, já que o Uruguai tinha uma outra missão, uma outra... um outro compromisso espiritual dentro do espectro de toda a América do Sul, que não estava integrado ao Brasil, então
As forças atuam sutilmente nos bastidores para que o Uruguai faça sua independência. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto desde o início da civilização brasileira os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. Essa frase é muito bonita. Yakov diz sempre pra gente assim: Ismael tem o dom de transformar cascalho em diamante. Então, sempre ele vai pegar os cascalhos das nossas falhas, das nossas imperfeições, vai fazer com que, com essas nossas falhas, com essas nossas imperfeições, nós venhamos a trabalhar para o bem na construção do diamante de luz da vitória, sempre constante, das equipes que trabalham para Jesus. Portanto, não adianta tentar lutar contra Ismael, porque nas teias dos acontecimentos ele vai sempre triunfar, apesar das dificuldades momentâneas que vamos passar por ações desproporcionais de um ou de outro. Então os mensageiros vão colocando o conceito, vão trabalhando para que o Uruguai faça sua independência, fique livre lá no sul do país. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, graças à mediação pacífica da Inglaterra para formar o território que veio a constituir a República Oriental do Uruguai. Então, a Inglaterra tinha milhares de interesses, logicamente, e é em cima desses interesses que a espiritualidade trabalha. Então eles vão trabalhando esses conceitos, esses interesses e vai fazendo com que o Brasil ceda e entregue o Uruguai a si mesmo. Era interessante para a Inglaterra. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. Dom Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos, não ignorava quanta decisão reclamavam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios no Rio de Janeiro se organizavam para se desfazerem em curto período de tempo. E ali, ele vem trabalhando, vem organizando, vem sondando toda aquela situação, e como ele tinha um grande conhecimento da psicologia daqueles tempos que ele estava vivendo, daquele momento que ele estava vivendo, ele sabia que tinha sempre algo de desconfiança em relação a ele e que ele não poderia mudar de uma forma abrupta. Ele deveria agir com muito discernimento, com muita precaução, com muita calma. O país andava agitado e apreensivo, temendo-lhes as resoluções e espreitando-lhe os menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. Então a malícia carioca sempre existiu, até hoje. Sempre tem aquelas anedotazinhas, aquelas charges bem construtivas, bem elaboradas e que acabam pegando. E, como ele deixava algumas brechas, eles agiam com grande astúcia, com grande malícia para, em cima daquelas brechas, trabalharem seus conceitos. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, se encarregou de elaborar a maior parte de todas as histórias ridículas em torno da sua personalidade que, se rude e sensual, não era indiferente da generalidade dos homens da época e tinha, não raras vezes, rasgos generosos que alcançavam os mais altos cumes do sentimento. E o povo sempre tem algumas ações, algumas atitudes perigosas, algumas ações e algumas atitudes que podem levá-lo a uma queda, levá-lo a um tombo. As autoridades têm que estar sempre atentas a não criar grandes contrariedades contra o povo, porque controlar as massas é uma arte pouco dominada pela maioria. E sempre tem os agitadores de plantão que dificilmente as pessoas conseguirão controlar todos eles. Tem que saber fazer os acordos políticos necessários para atender aos anseios de todos, e isso é uma arte das mais delicadas e mais complicadas do mundo atual. A imprensa, instituída pelo Conde de Linhares em 1808, sob a proteção de Dom João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos. E então ele tinha seu lado a imprensa,
que estava sempre ali passando aqueles melhores sentimentos, dando as notícias mais condizentes com a necessidade de acalmar o povo, mas entre a imprensa e os comentários as coisas iam fervilhando. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, a despeito das suas ações em contrário. Olha que interessante. Ele tomava uma série de atitudes e ações que contrariavam os interesses portugueses, principalmente os interesses comerciais, mas as pessoas sempre achavam e criminosamente o acusavam de agir criminosamente em favor de Portugal, atendendo os interesses da pátria-mãe. Porque ele, afinal de contas, era português, embora imperador do Brasil. Esse sentimento que ele percebeu que era o móvel de todas as ações, foi em cima disso que ele foi trabalhando seus conceitos para tomar as atitudes que tomou. Vejamos. Muitas vezes, em momentos de meditação no Paço de São Cristóvão, já ao tempo de suas segundas núpcias, já tinha casado dessa vez com uma enteada de Napoleão Bonaparte. É interessante que Napoleão Bonaparte vai para a invasão da Península Ibérica e queria destruir Portugal. E aí a corte portuguesa vem para o Brasil. Com o passar do tempo, estabelece todas as conquistas que nós vimos anteriormente aqui no Brasil com a chegada da corte portuguesa, cria as bases para fazer a independência. Depois, de passado algum tempo, Dom Pedro fica viúvo, procura uma segunda esposa e quem vem para ele é exatamente a enteada de Napoleão. Coisas assim bem interessantes, né? Napoleão traz e depois cria-se elo Brasil-França. Aliás, o Brasil tem elo com todos os países do mundo. Então nós precisamos então começar a desenvolver os nossos bons sentimentos para começarmos a tomar as atitudes compatíveis com o Evangelho. Vamos começar de novo aqui. Muitas vezes, em momentos de meditação no Paço São Cristóvão, já no tempo de suas segundas núpcias, deixava ele vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito lhe adivinha da condição de português nato. O Brasil era reconhecido ao seu feito no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador em se tratando dos problemas da sua autonomia. Aí, veja bem, como que foi interessante. Ao vir Dom Pedro para a família real para o Brasil, e Dom João deixar Dom Pedro aqui, e ele se casa então com Dona Leopoldina, e ficam aqui um braço da família real. E com isso, os descendentes nascem no Brasil. E por nascerem no Brasil, já tinha ali aquela ideia para o povo, dentro do conceito consciente psicológico do povo, Dom Pedro II, o brasileiro, Dom Pedro I não é. Então, essas condições levam todos a terem pensamentos diferentes. E ele vai fazendo as suas conjecturas, ele vai buscando, naqueles momentos de inspiração e de intuição, ele vai buscando sintonizar com os espíritos superiores e tendo das suas percepções práticas de uma pessoa muito prática na vida, muito bem instruído, cheio de experiência dessa psicologia humana, ele começa a ver onde estava o problema, então ele propõe uma solução. Dias após as noites das garrafadas, em que os partidos políticos se engalfinharam na praça pública de 12 a 14 de março de 1831, Dom Pedro compareceu a um Te Deum na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou, com algumas demonstrações de desagrado. E aí sempre as pessoas querem estar perto do imperador, e alguns se aproximando, elogiando, e outros se aproximando com algumas expressões tipo vaia, de reprovação. Então ele sente aquele clima pesado, ele sente que ali tem algumas coisas estranhas e que ele deveria tomar uma atitude mais sensata possível para não ter um enfrentamento, porque o enfrentamento corria esse risco. Para aplacar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza novo ministério, todo composto de homens de sua absoluta confiança. E na hora que ele traz essas pessoas da sua mais absoluta confiança, cria um grande transtorno popular, porque sai ali aqueles que o povo queria e entra aqueles que ele achava que deveria ficar. O povo, entretanto, divisando dentro do novo gabinete ministerial
Somente os que ele considerava os palacianos de São Cristóvão reuniu-se no Campo de Santana, capitaneados por demagogos, e em poucos minutos a revolução se alastra pela cidade inteira. Então, demagogo é aquelas pessoas que usam de uma falácia para convencer as pessoas, nem sempre de coisas sérias. Mas as pessoas falam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir e criam situações complicadas e desfavoráveis a Dom Pedro I, que vê a situação muito delicada. E essas pessoas são sempre perigosas dentro de um país. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebem com serenidade e indiferença. Recebe aqueles montes de notificações e ele olha para aquilo ali com a maior serenidade, com a maior indiferença possível, porque ele já sabia o que eles seriam. Ele já entendia as forças que estavam em jogo. Entre os revoltosos estão os seus melhores amigos. Então, aquelas pessoas que ele considerava como grandes amigos estavam lá entre os revoltosos contra ele. Por isso, a figura de Judas, não vão olhar para Judas como aquele que traiu Jesus. Judas representa aquele amigo que não pensa como nós, não vai agir como nós, não vai entender nossos pensamentos, nossos sentimentos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. Então, em momentos anteriores, em situações delicadas que ele poderia autorizar, tomou uma atitude extrema contra eles, ou degredo, ou a pena que tivesse essa alçada passar. E naquela época, o imperador tinha autonomia para a vida ou morte sobre seus súditos, ainda mais dentro de uma revolta. Mas ele faz uma grande introspecção e começa a ver que ele deveria tomar uma atitude que agradasse o povo. O próprio exército, que organizara com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Forças Armadas, lembrai-vos de que sois representantes de uma nação inteira e não de uma pessoa, e não de partidarismos. E assim, sob as bênçãos de Jesus, conforme está ali, ele organizou o exército com tamanho desvelo, cuidando dos mínimos detalhes, e vê aquelas mesmas pessoas, num dado momento, voltando contra ele. Dom Pedro, depois de ouvir, à meia-noite, as explicações do Major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca de sua decisão quanto às exigências do povo, que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia, aquartelado no São Cristóvão. Ele ordenou com serena nobreza que se reunisse com os seus homens as tropas revoltadas, acrescentando generosamente. Então ele toma uma atitude, chama primeiramente o Miguel de Frias, depois ele vai chamar o chefe da artilharia que estava aquartelado em São Cristóvão e vai conversar com eles, vai buscar uma orientação deles. Não quero que ninguém se sacrifique por minha causa. Não era para o exército entrar em confronto com o povo e também não era para apoiar o povo, era para esperar as principais deliberações. Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Ali atentou no patrimônio de suas experiências. Através do silêncio da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Aí, Dom João VI, já desencarnado no mundo espiritual, vem falar ao filho. E a sintonia entre filho e mãe, filho e pai, tem um grande peso. Engraçado que ele não fala em momento nenhum de Dona Leopoldina integrando as equipes de Ismael. Bom, ali está Dom João inspirando o filho. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema. E às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1871, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficava sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Então José Bonifácio tem a participação na independência do Brasil, fica um tempo exilado e naquele momento ele vai assumir a responsabilidade de tutelar Dom Pedro de Alcântara. Olha a confiança que Dom Pedro depositou nele naquele momento. Então,
E José Bonifácio, a partir dali, ele já estava bem esclarecido, já tinha passado por situações delicadas, já tinha ganhado bastante experiência para entender o tamanho da sua responsabilidade, o tamanho do compromisso que ele estava assumindo perante a nação brasileira, e a partir dali, ele seria o tutor de Dom Pedro de Alcântara, também conhecido como Dom Pedro II, que começaria a ser o regente do Brasil. E praticamente ele tinha que ajudar na educação de Dom Pedro e na condução da vida de Dom Pedro, porque ele não tinha mais sua mãe. E seu pai e sua madrasta, a partir daquele momento, estavam partindo para Portugal. E assim, cada um de nós temos que assumir a nossa responsabilidade de estarmos no Brasil. A responsabilidade de estarmos procurando construir um Brasil melhor, de estarmos procurando construir um Brasil de paz, de estarmos procurando construir a edificação íntima de todos nós, nas lutas de cada dia, nos empreendimentos da nossa existência, para sermos melhores, para estarmos edificando a paz e a harmonia em nossos corações. Que saibamos então construir a edificação do amor, a edificação da paz, a edificação da fraternidade ao longo da nossa existência, porque estar no Brasil nos enche de uma responsabilidade a mais, de sermos aqueles que trabalhamos pelo Cristo, de sermos aqueles que procuramos desenvolver os bons sentimentos em nossos corações e, principalmente, agir com responsabilidade frente aos compromissos que cada um de nós temos frente à nossa consciência, frente à nossa nação.